O silêncio em uma sala de reunião não é apenas a ausência de som. Para quem observa, é um indicador de pressão. Quando um homem recebe uma notícia inesperada ou um desafio direto e, em vez de reagir imediatamente, ele faz uma pausa, algo muda na percepção de todos ao redor. O impulso comum é preencher esse vazio com palavras, justificativas ou uma demonstração rápida de autoridade para não parecer fraco ou indeciso. Mas a ciência da presença social sugere que a urgência em se explicar é, na verdade, o maior sinal de que o controle da situação já escapou das suas mãos. A maioria das pessoas acredita que o respeito é conquistado através da eloquência ou da capacidade de dominar o debate. No entanto, existe um mecanismo invisível que opera nas interações humanas, a diferença entre a reação instintiva e a resposta ponderada. Quando você responde ao primeiro impulso, você entrega o roteiro da conversa para o outro. Se alguém te desafia e você se apressa em responder, você valida a premissa de que precisa se defender. O silêncio, por outro lado, é um território que poucos conseguem habitar sem sentir ansiedade. Imagine uma conversa difícil em uma cafeteria. Um dos lados faz uma crítica ou propõe uma condição que claramente testa os seus limites. A reação automática é o desconforto, a necessidade de consertar a situação ou de provar que você não está errado. O corpo se inclina para frente, o olhar se torna inquieto e as palavras começam a sair antes mesmo de serem processadas. Esse comportamento, embora pareça assertivo, é uma forma de submissão emocional. Você está respondendo ao ambiente, não moldando-o. O que acontece se, nesse exato momento, você simplesmente parar? Se você mantiver a postura ereta, olhar nos olhos de quem falou e permitir que o silêncio se estenda por alguns segundos a mais do que o socialmente confortável, a dinâmica muda instantaneamente. A outra pessoa, que esperava uma reação, começa a questionar o próprio peso do que acabou de dizer. O silêncio forçado revela a fragilidade da crítica ou da pressão colocada. Essa prática não se trata de manipulação ou de um jogo mental para desestabilizar o interlocutor. Trata-se de autodomínio. Quando você domina o seu tempo de resposta, você demonstra que não está sendo controlado pela urgência ou pela necessidade de aprovação. A presença real não é construída com o que você diz, mas com o que você escolhe não dizer. É a capacidade de manter o eixo emocional sob pressão. Muitos homens confundem maturidade com frieza ou arrogância. Eles acreditam que, para serem respeitados, precisam manter uma distância intransponível ou responder com dureza. Mas a verdadeira firmeza é calma. É a habilidade de ouvir um argumento, processar a informação e responder de forma direta e sem rodeios, sem precisar de camadas de defensiva. Quando você remove a necessidade de se justificar, você remove o poder que o outro tem de te julgar. Pense na rotina de um ambiente de trabalho ou em uma reunião social importante. O homem que fala menos, mas cuja palavra é precisa e vem acompanhada de uma escuta genuína, ocupa um espaço diferente na sala. Ele não está ali para provar nada. Ele está ali para observar, entender e agir apenas quando necessário. Esse comportamento é raro porque exige um alto nível de autoconfiança. Exige que você esteja bem com o fato de que, em muitos momentos, o seu silêncio será mal interpretado por quem precisa de ruído para se sentir seguro. A carência de aprovação é o que nos faz falar demais. É o medo de que, se não explicarmos o nosso lado, seremos mal compreendidos ou descartados. Mas ao tentar controlar a percepção alheia, acabamos perdendo a nossa própria identidade. O respeito não é algo que você extrai dos outros através de estratégias. O respeito é o que sobra quando você para de implorar por atenção.
Considere a rejeição ou não em um relacionamento. A reação impulsiva é insistir, tentar argumentar, mostrar o valor que a outra pessoa está perdendo. É o comportamento do desespero. O homem que possui autodomínio entende que a rejeição é apenas um dado, uma informação sobre a compatibilidade ou o momento, e não um veredito sobre o seu caráter. Ele aceita o limite imposto pelo outro sem precisar diminuir o outro ou a si mesmo. Ele se retira com a mesma dignidade com que chegou. Essa postura de não implorar, de não insistir onde não há espaço, é o que constrói uma reputação de solidez. As pessoas percebem quando um homem conhece o seu próprio valor e, por isso, não precisa de validação externa para se manter íntegro. O silêncio diante da rejeição é um ato de respeito ao próprio limite. O treino físico, por exemplo, é um ambiente onde essa filosofia se materializa. O esforço é solitário, o resultado depende da constância e não há como enganar o espelho ou a barra de ferro. O homem que treina com disciplina, sem precisar postar cada passo, está construindo um caráter que se traduz em presença social. Ele aprende que o progresso real acontece longe dos holofotes, na rotina, na repetição, na superação dos próprios limites, sem a necessidade de plateia. Quando você traz essa mentalidade para suas interações sociais, a mudança é sutil, mas profunda. Você para de buscar o centro das atenções. Você para de tentar convencer os outros de quem você é. Você se torna alguém que observa mais, que fala quando tem algo de valor a dizer e que mantém a calma quando o ambiente ao redor se torna caótico. A pressão social é uma força invisível que tenta nos moldar. Ela nos empurra para a impulsividade, para o ciúme, para a necessidade de estar sempre conectado, sempre respondendo, sempre disponível. O homem que se destaca é aquele que estabelece uma fronteira clara entre o que o mundo espera dele e o que ele decide ser. Ele não reage ao barulho. Ele é o ponto de estabilidade. Muitos perguntam se isso não faz com que o homem se torne isolado ou inacessível. Pelo contrário, a presença calma e o respeito pelos limites tornam o homem mais interessante e mais confiável. As pessoas sentem que podem falar com ele, que ele não vai explodir, não vai manipular e não vai se desesperar diante de um problema. Ele é um porto seguro. O autodomínio é uma habilidade que se constrói na prática diária. Começa com uma mensagem no celular que você não responde imediatamente, não por jogo, mas porque você está focado em algo real. Começa em uma discussão onde você respira antes de falar, permitindo que a raiva ou a insegurança se dissipem. Começa quando você escolhe o silêncio em vez da resposta rápida e vazia. Cada vez que você escolhe o autocontrole, você está reescrevendo o seu padrão de comportamento. Você está deixando de ser um homem que vive à mercê dos impulsos e passando a ser um homem que define as suas escolhas. E a consequência prática disso é que a forma como você se relaciona consigo mesmo muda. Você começa a se respeitar mais. Você para de se trair para agradar os outros. A virada de postura não acontece em um momento épico. Ela acontece no cotidiano, na mesa de trabalho, na cafeteria, na conversa com amigos. Ela acontece quando você percebe que a sua presença não depende de dominar ninguém, mas de dominar a si mesmo. Ao final, a percepção que os outros têm de você é apenas um reflexo da percepção que você tem de si mesmo. Se você se trata com respeito, se você impõe limites, se você mantém a calma sob pressão, o mundo inevitavelmente responderá a isso. A presença masculina real é, acima de tudo, a liberdade de ser firme sem precisar ser arrogante e de ser respeitoso sem precisar ser submisso. O que você faz quando ninguém está olhando, a forma como você encara o desconforto
e a sua capacidade de permanecer inteiro mesmo diante da rejeição ou da pressão são as verdadeiras medidas do seu autodomínio. Não é sobre o que você conquista, mas sobre o homem que você se torna enquanto caminha. E esse homem, uma vez consolidado, não precisa de esforço para ser notado. Ele simplesmente ocupa o seu lugar, com a tranquilidade de quem sabe exatamente quem é e onde pisa.